O Lisca chegou aí com um papo de potencializar o elenco do Vasco, recuperar jogadores do Vasco. Então eu pensei que pode ser um bom momento para abordar um tema que vocês falam muito aí nas redes sociais, que é a questão de improvisar jogadores. Será que cabe aí botar zagueiro de volante, volante de zagueiro, meia de atacante? É o que a gente vai falar agora no Sobre Vasco. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais um Sobre Vasco AV, o seu podcast do Atenção Vascaínos. Então você que está acompanhando a gente aí pelo canal do AV+, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal, ligar o sininho de notificações e saiba que você pode também acompanhar o nosso programa pelo modo podcast. É só procurar pelo podcast do Atenção Vascaínos aí no seu agregador de podcasts preferido e acompanhar a gente por lá enquanto lava a louça, vai passear com o cachorro para o seu trabalho. E já que estamos aqui, né, aproveita para seguir o Atenção Vascaínos em todas as outras redes sociais. É só procurar pelo @avascaínos. E bora falar sobre Vasco, bora falar sobre improvisação nesse elenco do Vasco. A gente sabe, o Vasco tem um elenco curto, o Vasco é carente em várias posições e até por isso a torcida vascaína vive se perguntando se você não poderia improvisar, né? De repente mudar um jogador de posição para poder justamente resolver aí uma lacuna no elenco, né? Uma deficiência que o elenco apresenta. Eu particularmente não sou um grande fã de improvisações não é ali a solução primeira que eu imagino, mas eu também concordo que, eventualmente, pode ajudar, né? A gente tem exemplos aí na história de jogadores que foram improvisados e até cresceram pro futebol, despontaram pro futebol, quando saíram da sua posição de origem. Então, por que não avaliar, né? Então eu vou aqui lançar o nome do... Tentei levantar todas as improvisações, os testes que vocês têm sugerido aí nas redes sociais nos últimos tempos e vou debater um por um. Vou explicar por que se justifica a improvisação e dizer se eu acho que é possível de acontecer, se me agrada. E aí só vou fazer aqui um alerta, né? Não vou falar de improvisações que já foram testadas no elenco. Então, por exemplo, o MT jogando de lateral esquerdo, ele já jogou algumas partidas de lateral esquerdo, a gente não precisa debater, né? O Zeca jogando na lateral direita, já jogou outras vezes, são jogadores que a gente já sabe, né? Michel de lateral esquerdo. Essas improvisações que já foram testadas, a gente não vai abordar. A gente vai abordar aqui as improvisações que a gente ainda não viu, pelo menos não começando a partida, não por mais tempo, né? E vamos debater se vale a pena ou não. Vamos começar da defesa indo pro ataque? Então vou começar com o Léo Matos. O Léo Matos que muita gente acha que pode ser testado ali na zaga, fazer a dupla com o Leandro Castan pela direita. Por que se defende essa improvisação? O Léo Matos é um jogador alto, então ele é bom na bola aérea, então ele pode cobrir essa deficiência da zaga vascaína. Ele é um jogador veloz também, né? Para um zagueiro, seria um zagueiro, poderia ser considerado um zagueiro veloz. Tem boa saída de jogo e já jogou como zagueiro antes na carreira. Acho que é uma improvisação que poderia ser interessante. Eu gosto muito do Léo Matos, eu acho que ele é um jogador muito importante para esse grupo, até pela experiência e pela liderança dele dentro de campo. Acho que ele é um bom lateral direito, mas ele já está sofrendo um pouco da idade. Ele faz boas partidas, mas você vê que se tem uma sequência, o gás começa a faltar e ele começa a cair de qualidade, né? Acho que se ele for ficar na lateral direita, inclusive, o Lisca vai ter que pensar num revezamento aí. Joga 3 jogos, aí poupa 1, poupa 2, porque é um jogador que a gente vê que tem dificuldade de manter um alto nível físico, né? Pela idade mesmo, né? 35 anos, a lateral é uma posição que exige muito do jogador. Então, até por isso, acho que seria interessante, eventualmente, a improvisação do Léo Matos na zaga, né? Você meio que mataria 2 coelhos com uma cajadada só. Bota o Léo Matos resolvendo o problema da zaga e ainda resolve a questão ali do desgaste que ele tem na lateral direita. Já que estamos falando de lateral, vamos passar para outra lateral, né? O Zeca. Muita gente tem implicado com o Zeca pela lateral esquerda, acha que ele de pé trocado ali não funciona, acha que ele poderia ir para a direita, por exemplo, e aí até a improvisação do Léo Matos na zaga se justificaria. E tem gente também que acha que ele poderia jogar como volante. Afinal de contas,
é um jogador que tem qualidade na saída de bola, sabe marcar, sabe distribuir o jogo, funções que a gente espera de um volante, né? Então, por que não coloca ele ali na volância? Por que não testa ele ali na volância? Eu acho o seguinte, acho essa possibilidade um pouco menos possível de acontecer por alguns motivos. O primeiro é que a gente tem muito volante nesse elenco, né? Pô, tem várias opções de volância, e aí jogadores que são da posição, você vai descartar todos esses para poder botar um jogador improvisado, né? Sendo que esse jogador está numa outra posição, joga na lateral esquerda, que não tem muitas opções, né? Tem o Riquelme, garoto novo aí, primeiro ano de profissional, o MT, que jogaria ali improvisado, e o Zeca. Então, até por conta disso, nem na lateral direita eu vejo ele indo. Eu acho que ele vai ficar como lateral esquerdo mesmo até o final da temporada, a menos que se contrate um outro lateral esquerdo aí, né? Agora, pode acontecer, eventualmente, numa situação circunstancial, ele poder até ser deslocado para lá. Porque vamos pegar a situação agora. A gente está com, dos nossos volantes, 3 machucados. O Rômulo, o Michel e o Andrei estão fora aí de combate. A nossa volância está sendo composta só por moleques. Bruno Gomes, Juninho, Galarza. Nessa circunstância, de repente, para dar um pouco mais de experiência ali pro meio, um jogo mais combativo, um jogo que precisa de um pouco mais de cancha, nem vai ser o caso agora do jogo contra o São Paulo, por exemplo, poderia ser, né, uma justificativa para testar o Zeca ali na posição. Mas, insisto, acho que essa vai ser uma experiência que a gente não vai ver no Vasco, não. Seguindo aqui na linha defensiva, tem também o caso do Miranda, né? Que é mais um jogador que a galera sugere de ver na volância. O Miranda é um jogador que tem uma saída de bola muito boa, faz bons lançamentos, não está tendo aí oportunidade na zaga, né? A zaga titular vem sendo o Hernando e o Leandro Castan, e aí muita gente sugere, pô, por que não adianta um pouco o Miranda e põe ele de primeiro volante? Você com isso potencializa certas características dele, como é a questão da saída de bola aí, e também esconde certas deficiências, né? O Miranda que é baixo para zagueiro, não tem uma boa bola alta, jogando um pouco mais na frente ali na cabeça de área, pode minimizar essas deficiências, né? Eu acho, aí vou usar para essa questão do Miranda o mesmo exemplo ali do Zeca, né? Tem muito jogador para posição já no elenco, eu acho difícil de você ver o Miranda sendo testado ali de forma efetiva. Já aconteceu, né? Final da partida, tá precisando segurar o resultado, e aí não tem mais ninguém no banco, aí você bota o Miranda ali como um volante, mas só ali final de jogo mesmo. Para ele começar jogando como volante, eu acho difícil por essa questão aí de já ter muitos jogadores para a posição, com o problema de que o Miranda é mais um garoto novo, né? No caso do Zeca, a gente ainda fala que é experiência ali, 26 anos, não chega a ser um veterano, mas é mais experiente em relação a outros jogadores que têm 19, 20 anos, né? Ainda vai lá. Agora o Miranda não tem nem essa questão. Então, apesar de ver que ele tem qualidade para jogar como volante sim, não vejo isso acontecendo. Acho que o Lisca vai priorizar os jogadores que são da posição mesmo. Ainda mais depois dessa partida contra o Guarani, onde o Bruno Gomes e o Galarza foram tão bem, né? Isso para mim só reforça de que são esses jogadores que vão ter a prioridade do Lisca mesmo. Avançando um pouco mais, ali no meio, a gente vai ter o caso do Rômulo. O Rômulo, que é um volante que muita gente acha que pode ser recuado para a zaga. Por quê? Ele é um jogador alto, então ele pode ajudar a gente nessa questão da bola aérea defensiva, né, que é um dos pontos fracos do Vasco. E você também protege ele da questão ali da velocidade. O Rômulo já é um jogador mais veterano, já não tem mais aquela velocidade antigamente, não tem mais aquela intensidade que se espera de um volante, não é mesmo? E a gente já viu que o Lisca vai exigir isso no meio campo. A gente viu no jogo contra o Guarani, o Bruno Gomes botando o pé dentro da área adversária, o Galarza, que foi ali mais o primeiro volante, chegando lá na frente também e voltando com velocidade para recompor. Será que o Rômulo consegue fazer esse papel aí? Então, de repente, justamente por não ter esse fôlego para jogar no meio, por ter essa qualidade da bola aérea, ser um jogador alto, e também pelo Hernando não estar funcionando muito bem na zaga, quem sabe ele não pode ser improvisado por ali. O Lisca chegou a comentar do caso do Flamengo, né, que o Arão, que é primeiro volante, chegou a ser recuado para a zaga. Quem sabe não foi já uma pista ali do que ele pode estar imaginando lá na frente. No caso do Rômulo, a principal dificuldade para ele jogar de zagueiro é a mesma para jogar de volante, né? É estar em condições de ir a campo. O Rômulo que não consegue engatar uma sequência aí pelo time do Vasco. Se tiver condições, acho que é uma possibilidade
bem plausível até, bem plausível. Outras duas mudanças que eu quero comentar, duas improvisações, são meio parecidas, né? É a solução de você pegar um volante de qualidade, um volante técnico e adiantar ele um pouco. Fazer ali o cara que pode jogar de primeiro, segundo volante, jogar como um terceiro homem de meio campo. E aí a gente vê muitos torcedores sugerindo que o Andrei poderia fazer esse papel, ser ali um terceiro homem de meio campo, e outros sugerem que o Juninho poderia ser esse homem, né? Jogar ali um pouco mais à frente do time, mais perto da área adversária. Por quê? O Andrei, pela sua qualidade ali do chute, é um jogador que ele tem um bom passe também, pode de repente deixar um companheiro na cara do gol, tem esse chute de fora da área que é perigoso. E o Juninho pelo seu drible, né? É um jogador que gosta de conduzir muito a bola. Se ele pega a bola na defesa e corta um, dois adversários lá atrás, pô, ele chega na intermediária, tá longe do gol ainda. Se ele faz isso mais na frente, de repente corta um, corta dois lá perto da área, já tá de cara pro gol, ou já consegue achar um companheiro livre na cara do gol. Acho que pode ser interessante também. Acho que essa é uma solução que pode acontecer muito em jogos onde o Vasco precisa se preocupar mais com o setor defensivo, em jogos onde o Vasco vai se preocupar em tentar dar mais combatividade, mais pegada ali pro meio. Pode ser uma situação onde você empurra o Marquinhos Gabriel mais para frente, né? O Marquinhos Gabriel que faz hoje esse papel de terceiro homem de meio campo, ou o Sarrafiori, você abre mão desses e bota um terceiro volante ali para deixar o meio campo mais combativo, sem perder a qualidade técnica, porque, que nem eu comentei, tanto o Andrei quanto o Juninho tem essa característica também, né? De ajudar no ataque. Acho que é uma situação que a gente pode ver, mas eu acho que, de novo, o jogo contra o São Paulo amanhã vai dar uma boa pista da gente sobre isso, que se jogando contra o São Paulo, que é um adversário de primeira divisão, um adversário que tem uma equipe super qualificada, que entra como favorito no confronto, né? Fora de casa, num jogo em que eles têm a obrigação de partir para cima da gente. Se num jogo com essas circunstâncias, o Lisca, que também acabou de chegar, então tem que se preocupar mais com a defesa. Se num jogo com todas essas circunstâncias, o Lisca não optar por esse meio campo um pouco mais fechadinho, um pouco mais defensivo, não vai ser depois jogando ali a segunda divisão contra adversários tecnicamente mais fracos, onde a obrigação de atacar vai ser toda do Vasco. Não vai ser nessas partidas que ele vai optar por essa solução, né? Então, quem torce aí pelo Juninho ou pelo Andrei jogando mais avançados no meio-campo vascaíno, fique de olho nesse jogo contra o São Paulo. Se não rolar, se a gente ver ali mais uma vez o Marquinhos Gabriel como terceiro homem de meio-campo, eu acho que é porque não vamos ver esse teste, essa improvisação na temporada, não. E finalmente, temos também o Riquelme, né, que é lateral esquerdo da base, jogador super promissor, e que muita gente diz que pode ser testado mais na frente, né, como um ponta esquerda ou como um ponta direita, nesse esquema que o Lisca deve adotar, com dois alas mais abertos. O Riquelme poderia jogar ali numa das pontas, não é mesmo? Ele, inclusive, já jogou muitas vezes assim na base, na seleção de base, e eu acho que poderia funcionar. É um jogador que, de novo, tem deficiências defensivas, então, se for jogar como lateral esquerdo, pode ser explorado por conta disso. No jogo contra o CSA, onde ele jogou na lateral esquerda mesmo, a gente viu isso. O CSA explorou muito ali o lado esquerdo do Vasco, porque sabia da fragilidade defensiva do Riquelme. E por outro lado, ele é muito ofensivo. É um garoto que tem uma personalidade muito boa. Ele é abusado mesmo, vai pra cima, parece que não sente o time profissional. Tem a qualidade também, né, com a bola nos pés, né? Poderia ser utilizado um pouco mais na frente, sim. Acho que faz todo sentido o Riquelme jogar como um ponta esquerda ou um ponta direita que seja, por essas características do jogador, né? O que pesa contra, no caso dele, eu acho que é o fato de, primeiro, a gente tem muitos jogadores para aquela posição também hoje em dia, né? Tem o Peck, que está na frente dele, o Morato e o Léo Jabá, que vieram para jogar nessa posição, né? O Marquinhos Gabriel pode jogar também por ali, eventualmente. Sarrafiori. Então, assim, é uma posição disputada, enquanto na lateral esquerda, que nem eu já comentei aqui, é um setor que está mais esvaziado. A gente tem ali o Zeca, jogando de pé trocado, a gente tem o MT, que é improvisado na lateral esquerda, né? Já cobriu ali, mas é um jogador de meio campo, e tem o Riquelme. Então, acho que naturalmente ele vai ter mais espaço e mais oportunidades para jogar na lateral esquerda do que para jogar improvisado lá na frente mesmo. Mas agora, então, uma vez que a gente deu todas as possibilidades,
eu vou falar aqui qual dessas improvisações me agrada mais e qual que eu acho mais possível de acontecer. Mas antes, para não ficar só no que eu acho, eu chamei os meus amigos do Atenção Vascaínos para eles também darem os pitacos deles, né? Dizerem aí, se for para improvisar, que improvisação você gostaria de ver no Vasco. Então, bota aí na tela o Jean Faísca, o Emerson e o Flávio Dias para eles darem os pitacos deles sobre improvisação. Diz aí, quem que vocês acham que poderia ser testado, improvisado, fora de posição nesse elenco vascaíno? Fala, meu parceiro Tihu. Então, em relação a improvisações no time do Vasco, eu faria 3. Mas não para iniciar as partidas, não. Talvez uma sim. A entrada de Léo Matos na zaga ao lado de Leandro Castan. É um jogador alto, sabe jogar na bola aérea e com certeza muito mais rápido e dinâmico e bom na marcação em relação, por exemplo, ao Hernando. Outras duas poderiam acontecer durante as partidas. O Miranda entrar ali na cabeça de área como primeiro volante para dar um pouco mais de tranquilidade para os jogadores de defesa, já que ele é zagueiro, sabe marcar, tem velocidade e tem bom passe. Acho que o Miranda poderia ser improvisado na volância. Mas outro jogador que eu quero muito ver jogar no sistema ofensivo é o lateral Riquelme. É um jogador de grande habilidade, sabe driblar, sabe chutar, sabe dar bons passes, cruzamentos e quem sabe colocá-lo mais à frente, ou como ponta esquerda ou até como ponta direita, porque, por exemplo, na seleção sub-20 ele joga por ali quando o técnico André Jardine não tem um jogador um pouco mais agressivo na questão da individualidade. Então, por isso, o Riquelme poderia até jogar na ponta direita, mas nas duas pontas, porque é um jogador de muita inteligência, sabe driblar, sabe cruzar e poderia ser uma arma importante para o Vasco no decorrer das partidas. Mas essas duas últimas modificações eu colocaria apenas durante as partidas. Já a questão do Léo Matos pode ser sim trabalhada e ele jogar no sistema defensivo. Aí você colocaria o Zeca na sua posição, que é lateral direita, e quem sabe abriria vaga para Riquelme ou até mesmo o MT jogando na lateral esquerda. O MT, inclusive, seria mais uma improvisação, mas essa ele já está bem acostumado. Grande abraço, Tihu, tamo junto! Fala, meu amigo Felipe Tihu. Você me pergunta sobre improvisação. Cara, eu não gosto de nada improvisado. Pelo menos dentro da minha vida, tudo é dentro de uma lógica. Eu procuro seguir uma ordem, uma organização. Mas é claro que se a gente puder improvisar, eu improviso muito no ar, quando eu tô no ar. Agora, para jogar futebol, o cara tem que ser muito bom para estar improvisado numa posição onde ele não tem costume de jogar. Eu lembro de alguns casos, como por exemplo Mazinho, que era meio de campo, e foi jogar na lateral, depois jogou na lateral direita, esquerda. O Tita, que jogou muito tempo como ponta direita falso, depois jogou de camisa 10, era um jogador polivalente. Enfim, muitos jogadores sempre foram assim. Eu vejo nesse elenco do Vasco algumas peças que podem fazer essa função, podem. Eu colocaria o Rômulo como um jogador que pode fazer uma função de zagueiro, o espaço para correr é menor, ele tem uma boa bola aérea, é um jogador que tem boa colocação. E o Zeca, eu acho que indo por dentro, pelo meio, acho que seria muito bom, assim como o MT pelo lado esquerdo. Mas não gostaria de ver ninguém improvisado. Se a gente tem volantes, deixa o volante jogar, não bota o Zeca por dentro. Se a gente tem lateral, deixa os laterais jogarem, não precisa o MT jogar por ali. Mesma coisa zagueiro, ao invés de improvisar o Rômulo, você coloca alguém da situação, alguém da posição. Se não for bom, contrate da posição. Mas, respondendo a sua pergunta, do elenco do Vasco, quem eu gostaria, se eu gostasse de improvisar? Rômulo. Eu botaria o Rômulo de zagueiro. Eu acho que o Rômulo daria um excelente zagueiro, um bom reforço para o Vasco. Valeu, Tihu. Abraço, amigo. Fala, Tihu. Fala, galera aí que curto sobre Vasco. Hoje o tema é improvisação, principalmente nesse elenco do Vasco, que até a última partida não vinha demonstrando muito rendimento. Todo mundo tinha o entendimento que precisava fazer várias modificações nessa equipe. Era Rômulo de zagueiro, era Juninho deixar de ser volante e virar meia, era Andrei virar meia, era Léo Matos de zagueiro, enfim, muitas, Zeca de volante, ideias é que não faltavam. Eu observo essa questão da improvisação com muita cautela. Até porque o futebol moderno exige que, por exemplo, muita gente fala, e eu sou um deles, que o Andrei joga muito longe do gol do adversário. Isso não quer dizer que você precisa tirar o Andrei de volante. Basta o time dar 10 passos para frente,
Por mais bobo que possa parecer, o Andrei já vai ficar mais próximo do gol adversário e assim ter uma das principais armas, que é o chute de média e longa distância. Um jogador hoje de futebol precisa saber exercer várias funções dentro de campo. E isso não tem a ver com posicionamento, e sim com função. Então é muita confusão que se faz. Hoje, um jogador que joga de volante pode jogar de meia perfeitamente, e um meia pode jogar de volante. Eu acho que esse tipo de improvisação pode acontecer dentro do próprio jogo. Você mudar o modelo e o esquema e o jogo fluir. Não vejo nada demais. Agora, quando você começa a querer colocar, por exemplo, um volante de zagueiro, tem que entender se ele sabe fazer esse posicionamento, se ele sabe qual é a função, porque é muito simples resumir o debate a uma bola aérea. Vamos botar o Rômulo de zagueiro porque ele é bom na bola aérea. O Rômulo está habituado a fazer cobertura que zagueiro faz? O Rômulo está habituado a construir a jogada por trás, como o zagueiro faz? Enfim, essa é a minha opinião. Muito cuidado com as improvisações. Nesse elenco atual, a única que eu teria a possibilidade de testar seria fazer do Léo Matos um zagueiro. Mas nada disso teria. Eu acredito que o Lisca, nesse novo trabalho, vai potencializar muito esses jogadores e não vai passar mais pela cabeça do torcedor precisar fazer esse tipo de improvisação. Valeu, galera! Tá aí, então, o depoimento dos meus colegas aqui de Atenção Vascaínos. Boas ponderações, muito interessantes. Concordo com o que o Emerson, o Jean e o Flávio disseram. Então, para terminar, vou dizer que dessas sugestões que eu dei, a que eu gostaria mais de ver seria mesmo o Riquelme jogando como ponta esquerda. Acho que é uma posição carente do Vasco. Eu acho que o Vasco deveria ir no mercado, inclusive, para procurar ponta esquerda ali, um atacante de lado que tem o pé esquerdo, que jogue pela esquerda, que é uma deficiência desse elenco vascaíno, né? O Peck gosta de jogar mais pela direita, o Morato gosta de jogar mais pela direita, o Léo Jabá até foi bem pela esquerda ali contra o Guarani, né? Mas é um jogador que rende bem pela direita. E na esquerda, a gente ainda não encontrou, né, definitivamente, um jogador que resolva. E o Riquelme, pela qualidade técnica dele, pela postura abusada de partir para cima mesmo, acho que ele pode se dar muito bem por ali. Se eu fosse o Lisca, não desconsideraria essa possibilidade, não. Mas por tudo que eu já comentei aqui, por ser uma posição mais disputada, tem o Arthur Salles aí também pedindo passagem nesse elenco, o Lisca elogiou o João Pedro, então a gente pode acabar vendo o JP entrando ali por aquela posição também. Por conta disso tudo, eu acho que a gente vai acabar vendo o Riquelme mais na lateral esquerda mesmo, onde ele pode render também. Pode ser interessante a gente ter um lateral ofensivo que nem é o Riquelme, né? Não é de todo ruim. Então, essa seria a improvisação que eu gostaria mais de ver, o Riquelme jogando mais avançado. Agora, a que eu acho mais provável de acontecer, se for apostar numa dessas aí para a gente realmente ver acontecer, é o Rômulo de zagueiro. Eu acho que se o Rômulo, a dificuldade aí, que nem também a gente já falou, né? É o Rômulo voltar a ficar em forma. Se ficar, eu acho que ele pode ser testado sim como zagueiro. Vamos acompanhar. Beleza, galera? Espero que tenham curtido mais esse Sobre Vasco a Ver. Digam nos comentários o que vocês acham de improvisar jogador. Vocês gostam dessa possibilidade? Não? Lateral tem que ser lateral, zagueiro tem que ser zagueiro. Que improvisação vocês fariam? Tem alguma que eu não falei, que escapou aqui, que vocês gostariam de ver? Das que eu comentei, qual que agrada mais vocês? Digam aqui nos comentários. O debate continua aqui embaixo. Repito também o convite para vocês aí curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, ligarem o sininho de notificações para serem avisados sempre que tiverem vídeo novo por aqui. E já fica o convite para voltarem amanhã. Amanhã tem Vascão pela Copa do Brasil e vai ter preleção sobre Vasco aqui no seu Ave Mais. Vai ter também pré-jogo e pós-jogo lá no Atenção Vascaínos. Conto com a audiência de vocês e até lá a gente vai se falando.